Seja muito bem-vinda a mais uma aula aqui do meu novo canal. É sim, antigamente isso aqui era o meu canal pessoal, mas agora virou o meu novo canal para poder compartilhar com você, principalmente se você é uma mulher 40 a mais, a partir daí, tudo o que eu aprendi e tenho vivido em relação à saúde da mulher. Seja muito bem-vinda. Deixa eu fixar o título da aula aqui. E aí, olha só, vou pedir para você já mandar um bilhetinho. Sabe aqui não tem um aviãozinho? Manda esse aviãozinho para umas 3, 4 amigas suas que estão aí acima dos 40 anos, penando para manter a saúde em dia, se é que elas ainda têm saúde. Faz isso por você, faz isso por ela, me ajuda a ajudar a mulherada, tá bom? Para você que está chegando agora, talvez você me conheça lá da Divino Arranjo, e eu quero até contextualizar. Teve gente perguntando, Valesca, e a Divino Arranjo? A Divino Arranjo está muito bem, obrigada. Vai ser retomada agora no mês de fevereiro, e eu tô me dedicando a esse trabalho aqui, tá? Que é o trabalho da minha vida. O trabalho da minha vida é ter saúde. E aí, em 2023, eu decidi voltar para a área da saúde para cuidar da minha saúde, da minha. E aí, conforme eu fui melhorando, porque eu estava ali no período de transição menopausal, fui melhorando, fui recobrando aí a energia física, a energia mental, fui me livrando, me libertando de dores, de sentimento, né, semelhante à depressão, fui me libertando daquela falta de propósito que a gente acaba tendo quando a gente entra na menopausa, né? Não é fictício, não é da cabeça, é uma coisa hormonal. Conforme eu fui melhorando, eu entendi que se a gente não tem saúde, a gente não tem nada. E trabalhar tem muito a ver com você ter saúde. Se você não tem saúde, você não tem nada. Não é verdade? E aí, então, eu decidi, o ano passado, começar a compartilhar com vocês aqui de forma tranquila, assim, sem compromisso, mas eu decidi ter um compromisso e compartilhar com vocês coisas mais profundas. Então, quem é da Divino Arranjo, fique tranquila, Divino Arranjo está em paz. E agora em fevereiro retoma com tudo. Semana que vem eu já vou dar uma aulinha lá. Mas aqui, o papo é saúde da mulher, tá bom? Sejam muito bem-vindas. Quem é minha aluna Divino Arranjo, pode colocar a hashtag aluna Divino Arranjo aqui. E quem é minha aluna do protocolo 50 mais linda, põe a hashtag 50 mais linda aqui. E se você visita, escreve só que você visita, tá bom? Hoje nós vamos falar... Oi, Gi, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre caldo de ossos. Você tá vendo que tá uma onda de gente falando de caldo de ossos? Eu vou falar quais são os mitos, o que é verdade. Vou te ensinar a fazer e você vai avaliar se isso é para você agora ou não, ok? Combinado? Então fica aqui. Quem assistir a aula até o final e estiver no meu grupo, tá? Eu tenho um grupo de WhatsApp chamado Mulheres Inteiras. Lá eu dou os avisos das aulas que vai ter e quando eu vou entregar algum material gratuito, é lá dentro que eu entrego. Se você quiser entrar nesse grupo, é só você clicar no link da minha bio ou escrever magra aqui, que eu já te envio um link para você entrar no grupo lá pelo direct, ok? Olha só, alunas. Tem aluna antiga aqui, hein? Eu vi que tem uma aluna antiga aqui. Ana, né? Ana, manda uma mensagem para mim. Quero saber como é que você tá. E tem muita novidade rolando, tá bom? Bom, é sempre bom falar antes de mesa aposta, antes de tudo aquilo que você conhece da Divino Arranjo. Eu sou uma fisioterapeuta com quase 30 anos de formada, especialista em coluna, trauma e quadril. E eu trabalhei
mais ou menos 10 anos aqui na Santa Casa de São Paulo como professora e supervisora da cadeira de coluna, trauma e quadril para pós-graduados, tá bom? Então, eu sei que tem gente que vai falar, nossa, mas de onde que ela veio? Eu vim de uma carreira sólida dentro da Faculdade de Medicina da Santa Casa, que é a melhor ortopedia da América Latina, só para você saber, tá bom? Não cair de paraquedas. E aí, então, nos últimos anos, eu acabei me interessando novamente pela área, por conta da menopausa. E sim, ortopedia tem muito a ver com menopausa. Gente, desculpa, meu gato não pode ver uma porta fechada, tá? Por isso que ele tá miando desse jeito. E aí, depois disso, eu entendi que não dá para você querer fazer atividade física, recuperar músculo, recuperar osso, recuperar cartilagem, se você não tiver uma alimentação adequada. Então, o ano passado, eu comecei, né, voltei a estudar um pouco além e fui fazer uma pós-graduação em nutrição integrativa. Então, eu quero contextualizar você aqui que está chegando, né? Voltei a trabalhar na área, sou fisioterapeuta há quase 30 anos, pós-graduada em nutrição integrativa, especialista em menopausa. Estamos conversados? Dito isso, quero saber aqui quem está na pré-menopausa ou já está na menopausa. Coloca a sua idade aqui, só para eu saber se eu estou conversando com as pessoas certas. Coloca aqui a sua idade. E ó, precisa pedir para as amigas participarem. É muito importante, tá bom? Põe a sua idade aqui. A gente já vai. A aula hoje vai ser rapidinha, tá? Ó, 46, 49. Quem mais? 56, 64, 61. Ó, 63, 53. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A partir dos 40 anos, tá? A mulher já pode estar sofrendo uma queda de alguns hormônios. Mas entre 45 e 50, todas as mulheres já estão no climatério. Que não é né? O climatério, gente, é o período entre a perimenopausa e a menopausa que vai para o resto da sua vida. Tá? Menopausa é um período que vai te acompanhar até o fim da vida. Então, para pensar, mais da metade da sua vida, talvez, ou pelo menos metade da sua vida, você vai passar na menopausa. Você entende a situação? Se tá ruim com você aí com 52, com 53, com 48, com 58, para pensar, você vai piorar até o fim da vida, não tem melhora. Porque a menopausa é um período que, quando ela é instalada, ela vai te acompanhar até o fim. Consegue entender? Então, se a gente não entender como que a gente precisa fazer para o nosso corpo reagir, a gente vai declinar e aí as pessoas falam, é porque você está envelhecendo. Não, o envelhecimento ele não precisa ser desse jeito dramático e doente. Nós todas vamos envelhecer, mas você não precisa acelerar esse processo, intensificar esse processo e nem tampouco adoecer. Isso acontece por causa da influência dos seus hábitos, do seu dia a dia, das coisas que você faz, das coisas que você come, das coisas que você opta em abrir mão ou, né, faz de forma equivocada. Quem aqui já está sentindo os efeitos da menopausa? Mesmo que você não esteja ainda na menopausa, mesmo que você ainda menstrue, mas se você passou dos 45 anos, é muito provável que você já tenha sintomas. Talvez até sintomas que você nem saiba que são oriundos da baixa de hormônios.
Comenta aqui se você já tem sintomas. Então, presta atenção. Quem aqui quer ter um envelhecimento mais tranquilo? Sem dor, sem perda de memória, sem perda de massa muscular, sem perda de osso, sem perda de cabelo. Quem aqui gostaria de ter um envelhecimento sem doenças? Você pode envelhecer de forma desacelerada, sem ter doenças, sem ter insônia, sem ter baixa de libido, sem ter dores articulares, sem ter falta de memória. Você entendeu o que eu tô falando? Eu não tô falando que você não vai envelhecer. Eu tô falando que você não precisa envelhecer desse jeito. Desse jeito. Olha lá, ó, muita dor, cansaço, sono de dia, insônia à noite. Tudo isso piora com o tempo se você não ouvir o que eu vou te falar. Porque eu tava assim como você, eu precisei parar tudo para voltar a estudar e entender o que estava acontecendo comigo. Antes, eu quero fazer uma parênteses aqui. Vocês viram a lista de faculdades de medicina com nota 0, 1 ou 2 que foram reprovadas pelo MEC? Queridas, nas últimas décadas, milhares e milhares de médicos formados nessas faculdades, que são faculdades muito ruins, foram colocados no mercado. O que eu mais tenho são alunas, clientes e pacientes que passaram por médicos e falaram para elas que, olha só, que na menopausa elas não precisam fazer nada, que isso é normal. Médicos que elas passaram pelo médico e o médico mandou elas tomarem anticoncepcional. Ou passaram algum hormônio que não se usa há décadas, porque dá efeitos colaterais muito fortes, porque não são hormônios bioidênticos. Médicos que não sabem fazer uma leitura de um exame, olha e fala, tá tudo normal, a gente vai lá olhar, ferritina tá baixa, o cabelo tá caindo, B12 tá baixa, não tem memória, não tem energia para nada. A gente vai lá, eu tô com alunas, eu tô com clientes que vêm com cada absurdo. E essas pessoas que estão entregando as suas vidas a esses médicos estão ficando cada vez mais dependente de remédios que não tratam, estão cada vez piores. Mulheres com vitamina B12 baixa indo no médico, o médico dá antidepressivo. A pessoa fica dopada e pior. Médicos incapazes de entender o que é um hormônio bioidêntico, o que é um estradiol de verdade, o que é uma progesterona de verdade. Médicos que não sequer olham para os seus pacientes, sequer perguntam, pesquisam ou estudam. Consegue entender? Então, olha só, eu tô aqui para ajudar vocês, porque apesar de eu não ser médica, eu sou uma fisioterapeuta com muita experiência. Fui estudar, fui entender como que juntar a fisioterapia com nutrição poderia ajudar, porque a alimentação e a atividade física é a base de tudo. De tudo. Você não deve querer substituir uma boa alimentação e atividade física por remédio nenhum. A indústria farmacêutica, ela luta para você continuar doente. Ela luta para que você continue cliente permanente. Então, elas investem nesses médicos para que eles receitem cada vez mais drogas que deixam você refém.
Um médico, por exemplo, que ao invés de melhorar sua vitamina B12 com alimentação ou até uma suplementação, decide te dar um antidepressivo, te faz refém para sempre de uma depressão que não é uma depressão, é um déficit de vitamina. Que se ele tivesse o mínimo de base, ele melhoraria, orientaria você com uma alimentação mais saudável, melhor, mais natural. Orientaria você com uma suplementação temporária, caso você precise. E na melhora, você estaria livre do sistema de ter que ficar refém de gastar seu dinheiro. A questão não é só gastar o dinheiro, a questão é que você, nesse processo, perde toda a sua saúde. Perde toda a sua saúde. E eu tô aqui para ajudar você a não se tornar refém nem de médicos dessa natureza, nem tampouco de farmácia e mais, de se tornar uma pessoa cada vez mais doente. Você não precisa disso. Eu sei que você quer uma pílula que resolva tudo, mas essa pílula que resolve tudo não existe. Não existe. Então, hoje, nós vamos falar de um item que, quando você traz ele para a sua vida, ele vai suprir muitas demandas do seu organismo. Para você fazer atividade física, o teu organismo precisa, não é só do estímulo, ele precisa de matéria-prima para poder usar e melhorar o seu corpo, o seu metabolismo e o seu cérebro. Então, se você faz atividade física, mas não alimenta direito, não nutre, você fica mais cansada, mais desgastada, com mais dor, perde mais músculo e desiste. Então, as duas coisas, elas andam juntas. Entenderam? Foi por isso que eu fui fazer nutrição. Porque uma coisa não pode caminhar sem a outra. Entendem? A amiga tá falando aqui, olha só, do SUS, né? Que o SUS não tá, não tem capacidade e nem médicos qualificados, tá? Mas a rede particular também não tem. O mesmo médico que às vezes atende no SUS é o médico que atende às vezes no convênio. E pode ser esses médicos que saíram dessas faculdades que foram reprovadas pelo MEC. 13 mil médicos por ano saem das faculdades com nota 0, 1 ou 2. Você daria o seu coração para um médico nota 2 operar você? Daria? Você daria o seu cérebro para um médico operar, sabendo que ele fez faculdade numa faculdade nota 2? Então presta atenção. Você precisa saber qual é a origem do seu médico. E você deve buscar médicos da medicina integrativa, porque é a medicina que olha para você de forma integral. Ela não olha só para o seu sintoma. Ela olha para você de forma integral. Tudo. Porque se você não come direito, se você não dorme direito, se você não bebe água, é óbvio que você vai ter doenças. Adianta eu dar para você um remédio para você dormir? Sabendo que você não come direito, não faz cocô direito, tudo, o sistema, o corpo é uma coisa só, gente. O sistema, o nosso organismo é uma coisa só. Se você não dorme, você desregula tudo. É uma cascata. E eu tô aqui para ajudar você uma coisa por vez. Uma coisa por vez. Entenderam? Quem aqui quer ser ajudada? Quem quer? Quem quer? Então, olha só. Nós temos duas coisas. Atividade física e nutrição. Quando eu digo nutrição, é o que você come para te nutrir. Ok? Nós temos duas coisas.
São essas duas coisas que você tem que prestar atenção. Esquece remédio, esquece exame, esquece tudo o que você já ouviu falar e a gente começa do zero, tá bom? Você entendeu? Então tá bom. Então vamos começar. A amiga tá falando, a medicina alternativa não é medicina alternativa, é medicina integrativa, tá? Tá com altos valores. Sabe por quê? Qualquer médico integratista que você vai passar, qualquer nutricionista integrativo, qualquer fisioterapeuta integrativo, médico você vai pagar entre R$1.000 e R$2.000 a consulta. Um fisioterapeuta e um nutricionista integrativo, você vai pagar entre R$300, R$400 a sessão. E você sabe por que tá caro? Porque não tem. Tem pouco no mercado. Profissionais da saúde que realmente querem te ajudar, ainda são poucos. Ainda são poucos. E porque eles são poucos, o valor é alto. Por quê? Porque eles estão investindo em estudar para te ajudar. Gente, eu tô fazendo cursos agora. Eu voltei a estudar tem um tempo. Vocês não têm ideia o valor dos cursos. São caros. Então, o que eu fiz? Ó, você que tá falando aí que é tudo muito caro. Eu tô aqui para te ajudar. Essa aula é gratuita. Entenda que isso que eu tô te dando, pessoas cobram 500, 600 reais por sessão para contar para você. E eu tô dando para você, é gratuito. Então, saibam valorizar o que vocês têm de forma gratuita. E se você quiser, com baixo investimento, é menos de R$100 por mês, investir na sua saúde de forma integrativa, eu tenho um protocolo. Nesse protocolo que chama 50 Mais Linda, você tem atividade física para a sua idade, para ganho de massa muscular e perda de gordura, específico para você que é 40 a mais. Você tem orientação nutricional, você tem suplementação específica para você que está na menopausa ou perimenopausa. E você tem um grupo onde eu abro o grupo para tirar sua dúvida, para ver o seu exame e para lapidar, ajudar na resolução dos seus problemas, principalmente se você tem médico. Se você tem médico, às vezes você passa no médico, o médico fala alguma coisa para você, mas ele não tem profundidade. Eu te ajudo. Depois que você passa no médico, depois da opinião do médico, eu entro e dou uma lapidada. Eu dou uma lapidada. Prestem atenção. Eu dou uma melhorada. Porque às vezes o médico não tem conhecimento de nutrição, ele não tem conhecimento de atividade física. Ele fala, vai fazer atividade física e come bem. Mas ele só faz isso, ele não sabe exatamente o que é comer bem, o que é atividade física. Se você às vezes tem dor, como que trata essa dor sem precisar entrar na medicação, no corticoide, ele não sabe. Você chega lá com dor, ele te dá um corticoide. Entendeu? Então, é isso que mais vai te ajudar. É essa visão integrativa. E eu tenho um protocolo que por menos de R$100 por mês, você tem o meu acompanhamento e da minha equipe o ano inteiro. Com tudo isso incluído para você. Quem quiser, ó, quem é do protocolo, fala aqui. Eu tô lá ou não tô? Eu abri o grupo ontem para responder. A aluna colocou lá que o endocrinologista passou para ela uma medicação. Eu fui ver a medicação, era um anticoncepcional. Eu fui ver a medicação que o endocrinologista passou para ela, que está na menopausa, um anticoncepcional. O que é que passa na cabeça de um médico desse? Que uma mulher de 50 anos vai engravidar? A mulher tá sem estradiol, tá sem progesterona, aí ele passou um estradiol, um anticoncepcional, uma testosterona. Cadê a progesterona? Por que esse anticoncepcional, meu Deus? Você tá entendendo? Então eu vou lá e dou uma melhorada e falei para ela, pergunte para esse médico, por que ele tá te passando um anticoncepcional?
ao invés de estar te passando uma progesterona. Qual é o sentido disso? Eu oriento ela. Você precisa saber. Porque se você não souber, você faz qualquer coisa. E para quem faz qualquer coisa, qualquer resultado serve. Tem muita gente doente que vai no médico para ficar melhor e fica pior, gente. Porque esses médicos saíram dessas faculdades. Vocês estão entendendo? Quem aqui já passou por um médico, o médico nem olhou para tua cara, te passou qualquer coisa, não olhou o seu exame, falou que estava tudo normal. Hein? Quem foi? Todo mundo já passou por um médico, um ou vários desse. Então, eu estou aqui para ajudar. Se você quer participar desse protocolo, você pode me enviar no direct. No direct. Escrito assim, 50 mais linda. E manda o seu WhatsApp que a minha equipe vai te chamar. Vai te apresentar o protocolo. Você vai pagar mais ou menos em torno de R$100 por mês. R$100 por mês é nada. Nada. Perto do investimento na sua saúde, tá? Olha lá, olha só que lindo, ó, a amiga tá falando, ó, me inspirei em você, emagreci 23 quilos. Parabéns. Parabéns, tá? Agora vamos pro que interessa. Semana que vem vai ter aula às 9h28, eu quero você aqui, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre caldo de ossos, tá? Vamos lá? Vamos? Anota aí, porque é importante. Quem quiser saber do protocolo, manda direct escrito 50 a mais e manda o seu WhatsApp, que a minha equipe vai te chamar. Você vai entender como é que funciona tudo. Você vai ter acompanhamento de 1 ano e eu vou te ajudar. Olha só o depoimento da Aureni. A Aureni acho que tá no grupo, não tá? Tá no protocolo. Olha lá, ó, eu cheia de dor, né? O médico passou remédio, né? Que era para dor. Peraí. O médico, ele passou um remédio que disse que era para dor. Era para depressão. Passei tão mal, olha só. Foi com dor, saiu com remédio para depressão. Gente, eu fui numa médica há pouquíssimas semanas. Eu tava com... né, tava normal, mas eu tinha tido uma diarreia de uns 7, 8 dias. E eu tive uma diarreia porque eu comi muito iogurte. E eu sou intolerante à lactose. E eu fui lá e tomei mesmo. Fiquei uns 4, 5 dias tomando iogurte feito em casa. E me fez muito mal. Tive uma diarreia de 1 semana. Sabe o que essa médica quis passar pra mim? Essa médica quis passar pra mim antidepressivo. Eu falei pro Marcelo, nunca mais na minha vida eu volto nela. Olha o absurdo. Era uma médica relativamente boa. Mas por que essa médica quis me passar antidepressivo? Amiga que tá com a progesterona baixa, se você tiver no protocolo, manda lá pra mim, vamos conversar lá que eu te oriento, tá? Gente, é orientação. E aí você vai lá e vai conversar com o teu médico ou troca de médico. Eu oriento você, tá? Vamos começar? Pega papel e caneta na mão aí. Papo rápido. Seja bem-vinda a mais uma aula. Eu ia falar da Divino Arranjo, vamos voltar. Seja bem-vinda a mais uma aula aqui no meu canal oficial Valesca D'Angelo. Para quem não me conhece, eu sou fisioterapeuta há quase 30 anos. Fui especialista em coluna, trauma e quadril por quase 10 anos aqui na Santa Casa de São Paulo, supervisionando turmas de pós-graduação da ortopedia. Para quem não sabe, a Santa Casa é a melhor ortopedia da América Latina. Há 3 anos resolvi retomar a área da saúde e me especializei em menopausa, me especializei em nutrição integrativa, porque é impossível tratar o corpo sem alimentação
adequada, sem nutrição. Então eu fui lá e juntei as duas coisas. Para o seu corpo responder, ele precisa do estímulo que você dá de alguma atividade física e ele precisa de matéria-prima para fazer com que esse corpo responda. Então é impossível que você fique bem só fazendo atividade física. Se você não nutrir direito, o seu corpo não responde. E aí você pode ficar, inclusive, pior. Por isso que eu juntei as coisas, tá? E hoje eu vim falar a respeito de nutrição. Eu vim falar a respeito de caldo de ossos. Tá na moda, todo mundo falando, todo mundo postando. E eu vim aqui desmistificar, né? O que é mito, o que é verdade em relação ao caldo de ossos? A primeira coisa que você precisa entender é que comidas originárias, comidas ancestrais, né? Quando eu falo comida ancestral, não é comida da época das cavernas, gente. É comida do século passado, do começo desse século, quando não se tinha ultraprocessados, quando não se tinha indústria. Então, essas comidas, que são comidas mais rústicas, elas estão meio que querendo voltar e não é apenas uma moda. É porque quanto mais natural, mais o seu corpo identifica aquilo como matéria-prima para usar. O que acontece na comida hoje em dia? A gente compra a maior parte da nossa comida que está no armário pronta no mercado. O arroz está no pacote, o feijão está no pacote, o óleo está na garrafa, não é assim? O tomate está na lata. Isso porque eu estou falando de comida, sem contar as porcarias, os fast foods, os ultraprocessados, que além, né, do que tem ali no alimento, tem um monte de química, conservantes, para que aquilo dure meses, anos, décadas. Então, o seu corpo, ele não reconhece essa química toda como alimento. Então, aquilo passa a ser, ao invés de alimento, ao invés de nutrir o seu organismo, ele passa a ser um produto alimentício. Tem cheiro de comida, gosto de comida. Você come como se fosse uma comida, mas aquilo não tem valor nutricional. Não tem tijolinho para construir seu organismo. Então, o alimento, ele precisa ter estrutura para que o seu corpo use as pecinhas para ajudar seu corpo a funcionar. Você encontra isso na comida de verdade, na comida que foi plantada, que você compra para preparar, no alimento oriundo de animais, nas carnes, nas gorduras animais. Você não encontra isso em lata, você não encontra isso em pacote, você não encontra isso em refrigerante, você não encontra isso em bebidas. Então, o que aconteceu? Por que a gente começou a adoecer mais rápido, envelhecer mais rápido, morrer de câncer, de AVC e derrame? Agora, na última década, explodiu isso. As pessoas estão assim, morrendo rapidamente de todas essas coisas. Quem aqui já viu o índice de câncer que está explodindo em jovens? Isso tem relação direta com a alimentação, com o estilo de vida. Muito mais do que genética, o estilo de vida, a alimentação tem total relação. Uma outra hora a gente fala sobre isso. Isso chama-se epigenética. Tá bom? E o caldo de osso, ele é um alimento ancestral. Ele é um alimento originário. Tá? Para que serve o caldo de ossos? O caldo de ossos, ele é praticamente um alimento completo. O caldo de ossos, e eu vou dar a receita no final, dentro do meu grupo Mulheres Inteiras, tá bom? Se você estiver dentro desse grupo, você vai receber a receita completa.
O caldo de ossos, ele, na sua composição mais simples, que é o caldo de osso mesmo, sem enfeitar o pavão, ele tem na sua composição um blend de minerais. Dentre esse blend de minerais, dentro dessa, né, desses vários minerais, nós vamos encontrar cálcio, nós vamos encontrar magnésio, potássio, fósforo, zinco e mais vários outros minerais. Atualmente, o nosso organismo é pobre em minerais. Por que o nosso organismo é pobre em minerais? Porque a gente não come carne, não come gordura animal. Esses minerais, eles vêm em grande quantidade da carne, do osso, dos tendões, do sangue e da gordura animal. Se você não ingere carne e gordura animal, você fica pobre desses minerais. Vou te dar outro exemplo. Sabe a água mineral que você toma? Pelo amor de Deus, não me tome água de torneira. Não, a gente vai ter uma aula só sobre água. Você está proibida de tomar água de torneira. Não importa a região do país que você more, não tome água de torneira. Ponto. Que você compra de garrafa, ela também não é tão boa. Ela não tem todos os minerais que você precisa. Ela também é pobre. Ela é pobre, mas ela é menos contaminada do que a água de torneira. A gente vai falar sobre... Então, a água mineral também é pobre. Ela é mineral por quê? Porque ela teria que ter minérios, mas não tem. Então, você não tem minério da alimentação. Você não tem minério na água. Seu corpo não funciona direito. Nós precisamos de sais minerais, porque os sais minerais ajudam na hidratação, no funcionamento do nosso organismo. Nós precisamos de sais minerais, porque os sais minerais, eles promovem a melhora da função dos músculos, do coração. Então, se você é desidratada, não tem sais minerais e não come coisas que têm sais minerais, seus músculos não funcionam direito, o seu cérebro não funciona direito, as suas articulações não funcionam direito, o seu coração não bombeia direito, ok? Então, primeira coisa que o caldo de osso tem: sais minerais em abundância. Anota. Segunda coisa, o caldo de ossos tem um blend, um conjunto de aminoácidos. O que são os aminoácidos? Aminoácidos são partes de proteína. Partes de proteína. Uma proteína é feita de vários aminoácidos. Então, olha só, no caldo de osso tem vários aminoácidos, que é a matéria-prima para fazer, olha só, para fazer cartilagem, para fazer músculo, para restaurar a sua pele, para cicatrizar, para reparar o seu intestino. Então, dentro do caldo de osso vai ter glicina, arginina, colágeno, condroitina, que vai direto para a sua articulação, glutamina, que restaura as paredes do seu intestino. Ó, se as paredes do seu intestino estiverem machucadas, lesadas, por conta da alimentação ruim que você tem, você não absorve nutrientes, porque é no intestino que a gente absorve nutrientes. Tem muita gente tomando suplemento, mas com o intestino inflamado. E porque o intestino está inflamado, o suplemento, do jeito que ele entra, ele sai, ele vai embora no cocô. Você gasta dinheiro, você faz um cocô caro. Então não adianta tomar suplemento se o intestino está debilitado, está com as paredes inflamadas.
Então, olha só, no caldo de osso tem glutamina. E a glutamina, ela sela o intestino. Ela faz com que o intestino fique adequado para a absorção de qualquer coisa que você coma. Tem também ácido hialurônico, que é a matéria-prima da pele, da cartilagem. Olha só quantas coisas. Então, tem mais coisas, mas eu não vou listar tudo, senão vai ficar muito comprido. O caldo de osso é um caldo extremamente rico. Rico em tudo aquilo que o seu organismo precisa para funcionar direito. Todos os sais minerais que ele tem vão fazer com que o seu corpo, a sua célula funcione melhor. São os sais minerais que fazem com que o nosso cérebro fique mais rápido. Você sabia que toda a sua parte sistema nervoso, funciona de forma elétrica? Para que um pensamento passe pela sua cabeça, existe uma rede de neurônios que se comunicam de forma elétrica. E a eletricidade, né? O magnetismo que você tem só acontece através de sais minerais. Por isso que uma pessoa desidratada desmaia, ela desliga. Então você precisa de magnésio, de zinco, de fósforo, de potássio. Você precisa de ferro. Você precisa de fósforo. E a alimentação do dia a dia é pobre. O arroz que a gente compra é pobre. O feijão é pobre. Para você, por exemplo, consumir a quantidade de ferro adequada comendo feijão, você tem que comer um saco de 5 quilos de feijão por dia. Você consegue entender? Então, o caldo de osso, ele tem isso em abundância, é barato, e você pode fazer na sua casa e usar isso como seu suplemento diário todo dia. Sem contar que não tem química. Sem contar que é um alimento. Sem contar que te nutre em todos os aspectos. E vai melhorar toda a sua condição para que a hora que você for fazer uma atividade física, o seu corpo responda. Entendeu? Então, não adianta você ficar querendo tomar suplemento. Você precisa curar o seu organismo, melhorar o seu intestino, para que o suplemento dê certo. Mas você não precisa ficar refém de ficar tomando suplemento a vida toda. O caldo de osso te dá isso em abundância. Quem aqui entendeu? E quem aqui já faz ou já toma? Responde aqui para mim. Sou fã do caldo de osso. Vamos lá. Você pode tomar o caldo de osso desde 200 ml por dia, que é uma xícara, até 1 litro. Vai depender do seu estado, do seu estômago, do que você quer, tá? Então, quando a gente está falando aqui de imunidade, melhorar a imunidade, de melhorar o intestino, gente, se você não melhorar o intestino, você só vai gastar dinheiro. O intestino precisa estar íntegro. As paredes do intestino precisam estar perfeitas para absorver tudo que você consome, inclusive suplementos. Tá? Senão você joga fora. Você vai no médico, o médico passa uma carambada de suplemento. Aí você toma, não melhora exame nenhum, ou melhora um pouco e daqui a pouco já não melhora mais. Por quê? O intestino está inflamado. O intestino inflamado significa inflamação geral, gente. Porque é no intestino que a gente absorve vitaminas, minerais e tudo mais. É no intestino que algumas substâncias são produzidas para melhora do nosso bem-estar.
à noite. Então, o caldo de osso ele tem esse poder de reparação intestinal. Ó, para quem tá com probleminha no intestino, duas coisas que você deve é caldo de osso e maçã. Maçã feita na manteiga, só, picadinha. Sabe aquela quase uma papinha? Você pode deixar ela picadinha. É só manteiga e maçã cortadinha. E aquele purezinho de maçã, aquilo vai melhorar toda a membrana do seu intestino. Essas duas coisas são ótimas. Aí você passa no médico, ele te passa um omeprazol. Aí você passa no médico, ele te enche de remédio que não melhora a causa. Não melhora a causa. Ó, caldo de ossos é caldo de ossos. Ossos de boi, ossos de galinha e pode-se incluir ossos de porcos também. Não é comum, mas pode, tá? Então, esses são os 3 ossos que a gente pode usar. Você pode fazer só com osso de boi, que é a melhor opção. O osso de boi, gente, ele é o mais completo. Dentro desse osso tem o tutano. Isso tem vitamina A, D, E e K, sem contar todos os minérios. Vitamina A e D são A, D e K são extremamente importantes para tudo isso que a gente falou: osso, pele, memória, força muscular, tudo. E aí, depois disso, vem galinha e porco. Tá bom? Então, você pode fazer com tudo ou pode fazer só com o de boi. Ok? A maçãzinha, gente, você põe a manteiga para esquentar na frigideira, pica a maçã, joga e fica ali mexendo até ela murchar. Só isso. Só isso. Sem açúcar, por favor. Você pode pôr uma pitadinha de sal integral, só para aguçar o gosto da maçã. E você pode comer com canela. Só isso. E a manteiga de verdade, tá? Posso fazer só com o de porco? Pode, mas ele vai ficar bem mais pobre. Bem mais pobre. Não se compara tutano de boi com tutano de porco. Gordura de boi com gordura de porco. A melhor gordura é a de boi. É a que tem mais vitamina e mais minerais. Só tenho acesso ao osso de porco, então faz com o que você tem. Tá bom? Então, assim, ó, na escala de prioridades é essa. Eu sei que tem gente que vai falar que não é, que é bobagem, não sei o quê. Fica à vontade. O importante é você fazer algum caldo de osso e tomar, tá bom? Então, olha só, você pode tomar desde 200 ml até 1 litro por dia. Vai depender de você, do seu estômago. Eu não gosto desse negócio de exagero. Tomar 1 litro por dia, você vai ficar com ranço do negócio. Você vai ficar com ranço. Então, você pode tomar numa xicrinha ou você pode adicionar isso na sua alimentação de uma forma geral. Por exemplo, eu faço arroz, eu faço com caldo de ossos. Eu faço feijão, eu ponho um tanto de caldo de ossos. Eu faço sopa, eu ponho caldo de ossos. Entende? Você usa isso em outras coisas. Mas você pode, à noite, tomar uma xícara de 200, 250 ml de caldo de osso como a sua última refeição da noite. E isso vai nutrir muito, vai proteger o teu intestino, vai baixar a sua insulina, vai fazer o teu intestino se reparar, vai melhorar a absorção de todos os nutrientes e de todos os minerais. Só que presta atenção. Não adianta você tomar uma semana e parar. O caldo de osso, ele tem minerais e aminoácidos. Para você construir o seu corpo e restaurar o seu corpo diariamente. Então, se você tomar uma semana e não tomar mais, é óbvio que não vai fazer nenhum efeito. Isso é algo para que você faça de forma constante.
tenha o hábito de ter na sua alimentação. Ok? Não precisa ser todo dia sem falta, mas precisa fazer parte da sua rotina. Porque é como se você estivesse suplementando. Se você comprasse um frasco de vitamina, você não tomaria isso todo dia? Você comprou um frasco de vitamina, você não toma todo dia? Toma, né? É a mesma coisa. Para fazer efeito, tem que tomar todo dia. A constância é mais importante do que qualquer coisa. É como se fosse o seu remédio natural. Tá? A amiga perguntou aqui, fiz cateterismo, não posso comer carne. Lógico que você pode, troque de médico, seu médico está extremamente desatualizado. Você fez cateterismo porque você estava com a artéria entupida, mas não era por causa da gordura animal, foi por causa do bando de carboidrato que você comeu e da gordura vegetal que tinha na sua comida, querida. Não é a carne nem gordura animal que entope veia. Muito pelo contrário. A gordura animal e a carne animal protege o seu cérebro, protege as suas artérias. O que entope veia é gordura vegetal, é o óleo vegetal que você colocava na comida, é o carboidrato, é o arroz, feijão, o pão, a massa que você come, a batata e todo tipo de ultraprocessado que você consome. Se o teu médico não sabe disso, troque de médico. Porque o que ele está tirando de você é a oportunidade de continuar saudável. E você vai continuar sendo uma paciente que de ano em ano vai lá desentupir a artéria. Entendeu? Você me desculpa, não quero te ofender de jeito nenhum, mas você precisa saber a verdade. Acabei de falar que o sistema quer que você continue doente. Eles vão lá, desentopem a tua artéria, põem um stent no teu coração aí na sua artéria. E você continua tomando remédio de pressão, e você continua comendo mal, e você continua consumindo exatamente aquilo que entope a sua veia. Por que ele não te falou isso? Ele tá errado, desculpa, isso é real. Eu vou desafiar você a pesquisar. Pesquisa, gente. Pesquisa. Pesquisa. Tá? Ó, dito isso, eu quero estimular você que tá aqui a pesquisar. Gente, vocês precisam pesquisar. É o corpo de vocês. A saúde de vocês. A saúde de vocês. Então, vocês precisam aprender. Porque se vocês continuarem delegando a saúde de vocês à mão de qualquer pessoa que tá lá fora com um título, vocês estão ferradas. Vocês estão ferradas. Tá bom? Margarina, óleo vegetal, pão de pacote, macarrão de pacote, tudo que vem em lata, tudo que vem em pacote, nada disso é comida. Nada disso é comida. Isso dispara a sua insulina, faz com que tudo isso vire açúcar e depois gordura no seu fígado, gordura nas suas artérias, e é essa gordura que vai entupir as suas artérias. Não tem a ver com a carne e nem com a gordura animal. Muito pelo contrário, tá? Qual é a melhor? Gordura de porco ou óleo vegetal? Óleo vegetal não serve para nada. Óleo vegetal não é alimento. Sempre gordura animal. Sempre gordura animal. Animal de quem? Porco, boi, manteiga, que vem da gordura animal, né? Vem do leite. O leite vem da onde? Vem da vaca. Nunca gordura vegetal. Gordura vegetal de grãos.
Quais são as gorduras vegetais de grão? Óleo vegetal de grão. Soja, canola, milho, girassol. Jogue no lixo, não compre nunca mais. Não compre, não use. Vamos voltar aqui para a gente finalizar, tá? Você precisa ter constância no seu caldinho de ossos. E o caldo de ossos você vai fazer assim, ó. Quem tiver dentro do meu grupo, eu vou passar a receita completa. Aqui eu vou falar e daqui a pouco eu vou postar um Reels mostrando como é que eu fiz o meu último caldo de ossos. E amanhã, eu vou fazer um caldo de ossos ao vivo aqui junto com vocês. Que eu já até comprei tudo para mostrar para vocês como que eu faço ao vivo. Eu já filmei uma vez, eu vou soltar no Instagram, mas eu vou mostrar amanhã como é que eu faço ao vivo. A gente vai fazendo etapa por etapa, eu vou fazendo junto com vocês. Você vai no açougue, qualquer açougue. Vai pedir um osso de boi. Geralmente os açougues te dão, você não precisa comprar. Geralmente eles dão. Pede um osso de boi, pede para ele cortar o osso de boi para você em partes. Aí você compra 250 mais ou menos gramas de pé de galinha sem unha. Ah, mas eu gosto da unha. Faz com unha, tá? Eu peço sem unha. Uns 250 gramas ali de, né, pé de galinha, sem unha. Aí você não vai lavar. Não lave, por favor. Não é para lavar. Você vai chegar, vai colocar na forma. Numa forma que você tem para pôr dentro do forno. Vai pôr na forma e vai deixar 1 hora no forno, 180 graus, para ele ficar moreninho, tá bom? Tirou do forno, vai direto para a panela de pressão. Aí você vai tirar, vai pôr na panela de pressão, vai cobrir com água. Vai cobrir com água. Vai fechar e deixar por 2 horas. Ai, peraí. Volta na água. Vai cobrir com água. Vai pôr 1/3 de vinagre de maçã, se possível, orgânico. Não precisa ser orgânico, tá? Você vai colocar esse vinagre de maçã. O vinagre de maçã, ele serve para extrair os minerais, tá? Ele serve para extrair todos os minerais. Entenderam? É vinagre de maçã, não é outro, é de maçã. Ah, posso vinagre de álcool? Não. Posso vinagre? Não. É o de maçã. Ok? Calma que eu vou falar de tempero no final. Fecha a panela, 2 horas. Parou? 2 horas, abre a panela. Vai jogar aquilo num lugar onde possa coar, né? Não pode limão. Onde possa coar. Calma, gente, eu vou falar no final. Esse é o caldo de ossos original. Presta atenção, se você souber fazer o original, depois você vai saber fazer os outros. Vai passar aquilo numa peneira, vai coar, vai sair aquele caldo, né? Junto com gordura. Você vai transferir aquilo para uma vasilha, vai levar para a geladeira de um dia para o outro e aquilo vai solidificar. Embaixo vai ficar uma gelatina, em cima vai ficar a gordura. Você vai separar a gordura e vai colocar a gordura num pote, porque é essa gordura que você vai usar para fazer comida. E a gelatina é o que vira o seu caldo de ossos. Então você fica com a gelatina e pode ir consumindo por partes, tanto para tomar quanto para pôr na alimentação. Se você quiser usar aquilo como caldo de carne para o seu feijão, para o seu arroz, para o seu molho, você pode e deve. A gordura você usa para fazer qualquer comida, tá? Essa gordura, ela vai vir mais amarelada por causa do frango. Ela é a gordura tallow, ela é a gordura, presta atenção, ela é a gordura do boi. É a melhor gordura que você tem para fazer comida. Para fritar qualquer coisa. Tá bom? Dito isso, vamos falar de tempero.
Tempero é algo pessoal. Então, se você vai fazer um caldo de ossos, que você quer colocar em qualquer coisa, sugiro você não colocar muito tempero. Porque senão um caldo de osso vira uma sopinha. E tudo que você fizer vai ficar com aquele gosto de sopa. Então, para você deixar uma coisa mais pura, você pode fazer do jeito que eu te ensinei aqui. Põe só sal. Se você quiser já não, de um jeito que fique mais tipo gostinho de sopa, aí você pode colocar o que você quiser. Cebola, alho, salsão, páprica, cúrcuma, sal integral, salsinha, limão, o que você quiser. Preste atenção, o limão, gente, ele pode reagir com alguns minerais. Então, eu não colocaria. Você já tá pondo o vinagre. E o vinagre é para extrair os minerais. Tá? Mas também não vai mudar muita coisa, não vai destruir o seu caldo. Então, o tempero é do jeito que vocês quiserem. Agora, se você vai fazer o caldo de osso e vai dar para o seu cachorrinho, para o seu gatinho, não pode pôr alho e cebola. Não pode. Para dar para o seu gato, para o seu cachorro, não pode ter alho e cebola. Porque os cachorros não digerem isso e faz muito mal para o cachorro e para o gato. Para o cachorro e para o gato, o caldo tem que ser original. Ok? Preciso falar, porque eu vi muita gente falando, eu dou pro meu cachorro, eu dou pro meu gato. E aí o negócio tá cheio de cebola, cheio de alho, e aquilo faz muito mal pro estômago do cachorro e do gato. Muito mal. Então você vai adicionar salsão, cenoura, cebola, alho, cúrcuma, pimenta do reino, o que você quiser dentro da panela de pressão na hora que você for colocar os ossos. Mas se quiser fazer ele original, só os ossos, água e você pode pôr um pouquinho de sal. Tá? Por que que vai no forno? Pode não ir para o forno? Pode, mas muda o gosto, tá? Quando você leva no forno, você gera um gosto mais palatável. Ele tira o ranço. Ele tira aquele cheiro ranço de carne, de osso, sabe? De gordura. Então, vai primeiro no forno. Acabou o forno? Pega tudo que tá ali, põe na panela, escorre inclusive a gordura que tá dentro da forma. Põe na panela. Cobre com água mineral. Bota uma pitada de sal integral, tampa, põe o vinagre de maçã, tampa 2 horas. Terminou, escorre, passa na peneira e bota na geladeira. Depois separa gordura da parte gelatinosa e consome. Entendeu? Quero temperar. Na hora de pôr no forno, pode colocar o que você quiser. Tenho bicho, quero dar para o meu animal. Não ponha cebola e alho. Ok? Se ferver só na panela. Para fazer só na panela, é bom que fique pelo menos 12 horas, tá? Na panela. O dia inteiro na panela. Por isso que usa a panela de pressão. Teve gente que perguntou aqui, você faz na panela de alumínio? Ó, eu tenho uma panela preta de teflon, mas eu estou na transição de trocar todas as minhas panelas. Primeiro, eu não uso panela de alumínio, alumínio. Mas mesmo a teflon também não é uma boa opção, porque ela acaba soltando algumas partículas que fazem mal. Eu estou na transição de trocar a panela de pressão.
de trocar todas as panelas. E para fazer caldo de osso, eu tô para comprar uma panela de pressão de pedra. Mas a gente fala sobre panelas um outro momento, tá bom? Então, se você tiver a oportunidade de trocar a sua panela de alumínio por outras panelas que não tenham alumínio e não tenham teflon também, já faça isso. Por quê? Porque o alumínio da panela interfere, porque solta partículas, porque causa aí um pequeno envenenamento da gente aí a longo prazo, tá? Então, essa transição, ela também é boa de acontecer, mas antes vamos ajustar a comida. Lembra que eu falei? Vamos fazer uma coisa por vez? Aqui eu tô na fase de mudar a panela e parar de usar pote de plástico, tá? Parar de usar pote de plástico. Eu já tô usando bastante coisa de vidro, já tô usando bastante coisa de madeira, tô tirando plástico, tô tirando alumínio. A próxima etapa vai ser trocar todas as panelas, tá? Panela de inox, sim, tá? Panela de ferro também. A questão é que quando você faz fora da pressão, você vai deixar aquilo lá ferver durante o dia inteiro. Perguntaram aqui quanto de água até cobrir, tá? Porque você vai ficar 2 horas na pressão. E para finalizar, eu vou falar para você o que eu faço. Então eu faço esse caldo, eu coloco alguns poucos temperos, é pouca coisa. Depois dessas 2 horas eu faço uma primeira coada. Eu tiro a primeira coada, eu volto tudo para a panela, eu encho de novo de água e eu faço uma segunda rodada daqueles ossos na pressão. E aí eu tenho uma segunda rodada de caldo de ossos, não mais gelatinoso, mas com cheiro, com gosto e com nutrientes ainda do osso. Esse é o que eu uso para fazer arroz, feijão, colocar em tudo. Então, isso é para quem está com mais tempo e quer fazer um aproveitamento maior. Você pode fazer mais uma rodada dos ossos. E aí você não precisa fazer mais nada, é só você preencher com água de novo, colocar um pouquinho de vinagre de maçã, um pouquinho de sal, mais 2 horas ali, nem precisa de 2 horas, mais 1 hora e meia, você vai ver que vai sair mais um tanto daquele caldo, tá? Pode armazenar em garrafa. Esse não fica gelatinoso, esse fica líquido. E esse é muito bom para fazer sopa, para fazer caldos, para pôr no arroz, porque ele já vem mais líquido, só que ele continua sendo caldo de ossos, tá bom? Olha que legal, eu já tirei todos os plásticos e vidros. Amiga, você tá na minha frente, eu ainda não consegui tirar todos os plásticos, mas tô no caminho. Mas uma outra hora a gente fala de plástico, né? E vai falar o porquê que a gente precisa ir tirando aos poucos, tá bom? Mas hoje não é o caso. Mas para quem já tá no processo, maravilha. Eu tô no processo de trocar as minhas panelas. Eu já não uso panela de alumínio, né? Ainda tenho algumas Teflon, mas ainda não tenho todo o arsenal renovado. Vai chegar, tá? A primeira etapa do cozimento, 2 horas na pressão. Se for na panela convencional, você vai fazer aí, entre 6 e 8 horas de cozimento, tá bom? Isso é bom para quem mora no sítio. Se fizer numa panela de ferro, imagina ficar aquilo lá o dia inteiro no fogo a lenha. Vai ficar maravilhoso. Olha, já tirei 80% dos plásticos. Vocês estão de parabéns. Você usa a panela que você tem na tua casa, porque a gente não falou que ia fazer as coisas por etapas? Agora é a hora de acertar a alimentação. E a gente vai acertar a alimentação primeiro com caldo de ossos, depois a gente vê as outras coisas. Não adianta a gente querer fazer tudo de uma vez, você não dá conta. Tá? Para quem chegou agora, essa aula vai ficar gravada aqui hoje. Então você assiste hoje de novo, porque eu expliquei tudo sobre o caldo de ossos desde o começo. Falei dos ingredientes, tudo que vai nele, tá?
Não posso repetir novamente agora. Mas, para quem estiver dentro do meu grupo VIP de aulas gratuitas, eu vou colocar agora a receita completa lá. E vou soltar o vídeo daqui a pouco da última vez que eu fiz caldo de ossos aqui. E amanhã eu vou fazer caldo de ossos ao vivo com você, tá bom? Olha, eu também já tirei todo o plástico. Tenho usado cerâmica, vidro pouquíssimo. Olha, vocês estão de parabéns. Parabéns, viu? Obrigado pelo carinho de vocês. Mas eu quero que vocês façam isso agora. Se organizem, tá bom? Para com tudo que você está fazendo e bota isso em prática. Para quem já faz mocotó, filha, pode se deliciar no seu mocotó. Isso é uma bênção de Deus, tá bom? Extremamente rico, mas eu não sou expert em mocotó, mas eu sei que mocotó é assim, ó, o top supremo do nutriente. Mas eu não sei fazer e também não sou boa de comer mocotó, porque na minha cultura não é comum. Mas caldo de osso a gente tá comendo. Tá bom? Combinado? Agora eu quero que você, quando fizer o seu caldo de ossos, me marque. Por favor, você me marca? Eu quero ver seu caldo de osso. E eu vou compartilhar com você amanhã ao vivo. Eu vou fazer aqui ao vivo. E eu vou daqui a pouco soltar o vídeo da última vez que eu fiz caldo de ossos, tá? Combinado? Se você puder tomar o caldo de osso todo dia, pelo menos 200 ml, você já vai suprir uma demanda muito grande de minerais e aminoácidos que são importantes para a recuperação do seu corpo como um todo. Se você não puder tomar 200 ml por dia, sei lá por quê, tá? Coloca isso na sua alimentação. Quando for fazer comida, quando for fazer molho, quando for fazer arroz, feijão, na sopa, tá bom? Na hora de tomar, você pode temperar na hora de tomar. Vou te dar uma última sugestão, só pra gente fechar com chave de ouro, tá bom? Quando você for tomar, você pode colocar um pouquinho de cúrcuma, açafrão da terra e pimenta do reino, tá? Cúrcuma e pimenta do reino e sal, tá? Uma salsinhazinha ou um coentrozinho, se você quiser. Por que cúrcuma e pimenta do reino? Porque a cúrcuma é anti-inflamatória. Ela vai melhorar todo o seu corpo, toda a inflamação crônica. E a pimenta do reino, ela ativa a curcumina, que é a substância que desinflama o seu corpo. Então, na hora de tomar, se você quiser, você põe um pouquinho de cúrcuma, não põe muito, que o gosto é meio ferroso. Com pimenta do reino, você moe a pimenta do reino na hora. Um salzinho. Se você quiser uma salsinhazinha. E toma. A cúrcuma com a pimenta do reino vai ajudar o seu corpo a desinflamar mais rápido. Qual é o segredo? Constância. O segredo é constância. Ok? Posso assar na air fryer? Não acho conveniente, mas faz o teste e você, né, faz o teste. Por que eu não acho conveniente? Gente, o osso, ele precisa de calor por um tempo para ele mudar o sabor e destacar os nutrientes. A air fryer, ela cumpre o seu papel na questão velocidade, mas na questão nutricional, talvez nem tanto. Assim como no micro-ondas também não. O micro-ondas, ele esquenta por aceleração de partícula. Ele muda, ele transforma a partícula, ele quebra as partículas, ou seja, ele muda a integridade do alimento. Então, eu não estou falando que não pode. Eu estou falando que, na minha opinião, eu acho que você não deveria. Quando a gente acelera muito o processo,
a gente perde nutriente. Então, se você está fazendo um negócio para ser integral para o seu organismo, você precisaria preservar ao máximo a integralidade do nutriente. E para isso, o cozimento precisa ser lento. Se você tiver a possibilidade de fazer um negócio no forno a lenha, no fogão a lenha, deixar o dia inteiro na panela de ferro, melhor ainda. Mas não é isso que acontece. Então, ó, faz no forno, põe na panela de pressão, já tá acelerando. Já tá acelerando. Mas não vamos exagerar, porque se a gente exagera, aquilo vira um caldo de nada. Porque você acaba com os nutrientes de tudo, acelera tanto que não sai nada. Fica com gosto e com cor, mas nutriente não tem. Eu posso estar falando uma bobagem, mas eu acredito muito que muda muito. Você está fazendo um negócio para a tua saúde. Você demorou muitas décadas para destruir a sua saúde com aquilo que você comia. Para resolver, não adianta querer ter pressa. Vamos tentar fazer o nosso melhor com aquilo que a gente tem em mãos, tá? Então, se você não tiver forno, faz na air fryer. Não deixa de fazer. Mas se você tiver um forno, faça no forno. Se você tiver com pressa ou não tem forno a lenha, fogão a lenha, faz na panela de pressão. Mas se você tiver um fogão a lenha e uma panela de ferro, faz na panela de ferro. Você entende? A gente precisa fazer. Mas a gente não deve fazer correndo com pressa se a gente tem a possibilidade de fazer com calma. É a sua vida. Tá bom? Ó, preciso ir. Eu vou deixar a aula gravada hoje o dia inteiro aqui. Eu quero que você comente nessa aula se você vai fazer, se você já faz, como é que você faz. E agora eu vou colocar dentro do meu grupo lá, no meu grupo VIP gratuito, a receita completa. Combinado? Eu te espero quarta-feira que vem aqui, sem falta. Ó, um super beijo e eu amo demais vocês.